Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, roda-meio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. TV Esporte Ágil, estou aqui com uma lenda do radiojornalismo esportivo, não só do radiojornalismo esportivo, do radiojornalismo, Arthur Mário, para a gente poder falar sobre futebol, sobre o porquê do futebol daqui ser tão judiado, e justamente essa entrevista está sendo gravada pelo aquele episódio terrível que aconteceu no Morenão, e fatores empresariais que envolveriam uma recuperação desse setor, se é que tem recuperação. Aliás, eu acho que eu vou sair um pouquinho menos pessimista dessa situação depois de conversar com ele, porque ele é um entusiasta do nosso futebol e do esporte e tem grandes motivos para isso. Um dos grandes motivos são 3 décadas de acompanhamento de perto dessa paixão popular pelo esporte, pelo futebol, alguém que entende do Morenão e alguém que vivenciou também outras realidades. Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo. Obrigado pela presença. Tudo bem, Dani? Olha, são 3 décadas, eu acertei, às vezes é 3 décadas de jornalismo, um pouco mais. Quando que tudo começou? Como que tudo começou? Eu trabalhei no rádio, assim, cheguei do interior a partir dos 16 anos, né? E aí, isso em 1976. 1982, cansado da produção interna de rádio, né? Produção interna de rádio, aquela coisa toda. E eu sempre era convidado para ser repórter esportivo, porque eu gostava muito do futebol. Eu fazia produção para a equipe de esporte da Rádio Cultura Viajar, né? Brasil, algumas primeiras coberturas internacionais, né? Uruguai, Argentina. E eu era muito empolgado, porque como menino do interior, né? Joguei um futebol amador, então o processo de interagir com o mundo era o cinema no final de semana e o rádio diariamente. Além de ser um office boy, tinha o privilégio de ser o primeiro a ler o Estadão, né? Na minha cidade o Estadão chegava com 2 dias de atraso, Danilo. Então, lá em casa, papai, mamãe, irmã, tem que ler, não pode ir só na escola, tem que ler livros e ler jornais. Qual cidade? Nova Andradina, né? Nova Andradina. Vale do Ivinhema, aqui no nosso interior. E assim, você teve o privilégio de acompanhar o futebol daqui de Mato Grosso do Sul, quando ele ainda tinha lá alguma força, alguma vivacidade, já meio que no crepúsculo, né? Olha, de perto ali, na beira do campo. Interessante, Danilo, como que a gente, quando é jovem, a gente imagina que aquilo não vai acabar, né? Sério, tinha essa impressão? Aí o tempo passa, aí a gente faz esse balanço, puxa, foi tão bom, como que era bacana, mas é o processo histórico de uma sociedade, né? Na questão da educação, na questão do esporte, na questão da cultura, né? na questão de tantas novas tecnologias, o mundo melhorando em vários aspectos, e parece que algumas coisas não são tão boas hoje, né? Evolui-se em alguns aspectos e em outros a gente perde. E perde na autoestima, né? Porque esporte, ele leva a questão da autoestima, da identidade e também da identificação, né? Porque nós temos um problema sério de identificação, né? Depois que dividiu o nosso querido Mato Grosso. E assim, se for pegar o Operário, o Comercial e outros times daqui, dessa região, ainda do Mato Grosso íntegro, né? Ajudaram muito a fortalecer essa identidade de que aqui tinha uma vida própria, aqui tinha uma condição especial. Essa condição, além do anseio popular, né, de quem ia para o estádio para acompanhar, ela era baseada, ancorada também numa virtude técnica. O futebol daqui era muito bom, era muito forte. Também. Ou quem vinha de fora sofria por causa do gramado, e aí ficava essa lenda muito de quem viu na época. Olha, esse aspecto sim. E por outro lado, o pano de fundo desse teatro todo, né, é a questão da velha rivalidade política do antigo Mato Grosso. Porque tinha um slogan aqui no sul, que Campo Grande era a capital econômica do Mato Grosso. Olha só, Campo Grande, a capital econômica do Mato Grosso. E
aquela geração pós-Revolução de 32, que o sul do Mato Grosso fechou com São Paulo naquela Revolução Constitucionalista, em todas as manifestações, o Campo Grandense ele sempre quis ser melhor que o Cuiabano, né? Na política e no esporte, né? E o futebol, dentro de todas as modalidades, era um espaço, né, da rivalidade. Então, quando você fala que era melhor tecnicamente, sim, e o pano de fundo era aquela rivalidade entre os clubes do sul e do norte do Mato Grosso. Inclusive chegou mais longe, porque a time de lá, a situação do Operário em 77, mas não só nisso, até em situações que era esporádicas. o Mato Grosso ainda, 77, né? 77 nós éramos do Mato Grosso, né? A implantação, que foi em 79, né? Sim. Então a gente teve um ano ali de transição, éramos Mato Grosso ainda. Agora, toda aquela ascensão dos times daqui, seja em jogos que conseguiram ganhar times grandes, ou até naquela temporada fantástica do Operário, ela depois vai todo por água abaixo na década de 80, que é quando você começa firme no rádio, porque praticamente a CBF desestruturou tudo que vinha numa lógica que o governo militar tinha até colocado de nacionalizar o futebol. Olha, eu militei na esquerda e hoje eu estou na fase revisionista, né? Eu estou numa fase de verificar aspectos importantes do governo dos militares, né? Sistema Telebrás deixou saudades, implantado por eles, e o calendário do futebol. E como os militares, né? General Gobiri, que era uma inteligência reconhecível, não é indiscutível, pauta o futebol para o processo de integração nacional, onde nós, jovens e crianças, vivíamos uma grande emoção e uma grande aula de história e geografia, né? Revista Placar, escutando rádio, onda curta, onda média, né? Operário vai jogar em Recife, Operário vai jogar em Porto Alegre, Comercial jogando em São Paulo, jogando em Natal. Aquele calendário da antiga CBD, que foi um calendário assim, inclusivo, ele colocou Campo Grande com a técnica refinada, um futebol melhor, né, do velho Mato Grosso, em destaque. E um destaque que permitia uma identificação, né? A gente viajava até pouco tempo aí atrás, em outros lugares do Brasil, e quando você se apresentava, enfim, jornalista, enfim, então, hotel, algum espaço, enfim, poxa, de onde você é? Ah, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, terra do Operário, terra do Comercial. Então, ajudava e fortalecia a identificação. E tem vários operários do país, né? Mas o operário daqui ter conseguido naquela época alguma relevância foi por conta de mérito, merecimento. Depois disso, já na década de 90, o senhor é um dos cotados a ser presidente da federação daqui, um jornalista, e na última hora acaba não sendo. Quem vai ao Cesário está aí até hoje. Olha, Danilo... Isso realmente foi possível? É muito boataria de amigos que gostam do senhor, sou uma pessoa muito querida. Naquela época, eu ainda vi algum espetáculo do futebol daqui, que foi aquele 97 que o Operário, se não me engano, ganhou. 96. Que é o último título. O Operário que ganhou o time do time comercial. Exatamente. Então, olha, estádio lotado. Nos anos 90, ainda nós tínhamos gerações que tinham a perspectiva de que o futebol de Campo Grande ainda se recuperasse. Era apenas uma vaga na Copa do Brasil. O Operário em 92 ele estava na Série B. Exatamente. Muita gente não acredita que isso era possível, mas a gente ainda estava na Série B. Nos anos 90, era uma etapa, porque a partir de 85 até 95 nós tivemos 10 anos em que a CBF, as redes de televisão, São Paulo, Rio e o Clube dos 13, eles ficaram tentando a sua autossustentação. E olhavam para o interior do Brasil, no caso para o Centro-Oeste, Nordeste, região Norte, sempre com um olhar, vamos dizer, digamos assim, preconceituoso, sim, né? Porque se você tinha lá nos anos 70 e 80, no governo militar, usando o futebol para um projeto de integração nacional, por exemplo, o Flamengo saía do Rio de Janeiro, jogava em Campo Grande na quarta-feira, no domingo ele jogava em Cuiabá, na outra quarta-feira ele fazia um jogo em Manaus, fechava tipo assim, um jogo em Belém, voltava para o Rio de Janeiro.
saía 2 semanas, fazia 4 jogos. Né? Um Grêmio de Porto Alegre, saía de Porto Alegre, fazia um jogo no Nordeste, outro no Sudeste, assim. O intercâmbio e essa integração era uma coisa fantástica, porque era um campeonato nacional de 6 meses, o calendário permitia que as federações fizessem também mais 4 meses, 6 meses, os campeonatos estaduais. Então você tinha um calendário de um ano que contemplava mais de 500 clubes em todo o país, sonhando, né, em ser campeão estadual, vice-campeão estadual e jogar um campeonato nacional. Então o empresário local, o político local no interior do país, ele tinha motivação. Jogar um campeonato nacional era um fator motivacional. Movimentava a cidade. Em Campo Grande, então a cada esquina você tinha um operariano ou um comercialino. As pessoas disputavam eleições nos clubes. Com isso, o Flamengo que corria o risco, né, de perder para um Tiradentes, um Piauí, um Comercial em Campo Grande, um Nacional de Manaus, os grandes clubes não gostavam de cumprir essa rotina. Eles não gostavam. Embora, por exemplo, Campo Grande era reconhecidamente uma praça que todos os grandes clubes gostavam de jogar. Porque o futebol romântico da época, não inflacionado, nós tínhamos grandes ídolos. Né? Terminava a carreira aqui, por exemplo. Terminava a carreira aqui, ou que passavam por aqui, e os dirigentes tinham, a Praça de Campo Grande era uma das melhores do Brasil. Time visitante ganhou o jogo, leva 60%. Empate, dividia a renda 50%. Né? O time perdedor tinha 40% da renda. E renda pesava no orçamento dos clubes no Brasil naquela oportunidade. Então você não tinha um futebol inflacionado. Né? Grandes ídolos, né, saíam muito pouco. Antes dessa globalização, quem podia imaginar, né, que um Zico ficasse no Flamengo tanto tempo e tantos outros jogadores? Globalizou nos anos 90, houve uma virada em que qualquer perna de pau hoje ganha uma fortuna lá fora. E aí é um outro aspecto. O que acontece? Só para a questão do calendário, a questão da participação de empresários locais nos clubes e a torcida prestigiando, lotando Morenão, era a força daquele calendário, que era extremamente motivador, né, para a torcida, para os empresários, para cada cidade do país sonhar em jogar um campeonato nacional. Arthur, ou seja, é uma série de fatores que fazia o futebol ser popular naquela época, algo que hoje, às vezes, move-se montanhas e não consegue levar o gente. Olha, para você ter uma ideia e responder a tua pergunta, anos 90, fim dos anos 90, eu fiz uma gestão lá no Comercial, atendendo um clamor da comunidade de futebol, porque a minha estrela como narrador de esporte, chefe de equipe de rádio, brilhou muito nos anos 90. Né? E nós tínhamos também um fator, o rádio esportivo enquanto mídia, muito forte. A televisão já estava no futebol, mas o rádio esportivo, você vai dar uma olhada na história do futebol brasileiro, é o futebol e o rádio, o rádio e o futebol, aquele romantismo do futebol e o romantismo do rádio, que sempre levou o torcedor ao estádio. O rádio ajudava. Hoje fica caracterizado que a televisão não leva. Sim. A televisão tira o torcedor do estádio. E nem cria o vínculo. E nem cria o vínculo, né? Mas todo respeito. Exatamente. E aí, o Arthur Mário, o cara do rádio esportivo, cobrindo. Porque no rádio esportivo também nós tínhamos grandes anunciantes nacionais. Sim. Então tinham 2, 3 grandes anunciantes nacionais, em que nós do rádio em Campo Grande, como do interior do Brasil, nós cobríamos o futebol local, o futebol amador, os campeonatos nacionais e a seleção brasileira em Copas do Mundo, Copas da América. Eu tive o privilégio de viajar através do rádio, conhecer o mundo. E com isso, as ideias e os conceitos de tudo aquilo que nós víamos viajando o mundo, cobrindo a seleção brasileira, fazia muito sucesso, né? Dava autógrafo em estádios, é como, né, vir estrela como jogador de futebol. E aí, eu fiz uma gestão de 2 anos no Comercial, e naquele período, eu apliquei, naqueles 2 anos, nós aplicamos na prática algumas teses do voleibol. Eu fui funcionário do Banco do Brasil por 15 anos, não quis fazer carreira, fiquei sempre na carreira inicial, por conta do rádio, a paixão pelo esporte. E o banco me treinou, eu como assessor de comunicação da superintendência do banco, o banco me treinou para implantar, a partir de Barcelona, 92, os conceitos de marketing do banco, usando
o voleibol, a segunda modalidade esportiva no país, depois de uma pesquisa no Rock in Rio, a tendência da juventude brasileira depois do futebol era vôlei. E os mecanismos de marketing do vôlei eu apliquei no comercial e o Operário veio junto ali naquela temporada. Você, garoto, lembra do que foi aquela final de 1996. Tinha atmosfera, né? Porque tinha uma atmosfera, a gente trabalhou a criança, o torcedor do futuro, os clubes, o comercial começou a treinar no bairro e levar numa integração com os professores de educação física e os diretores de escola, ingressos para as crianças e os ídolos, jogadores. Tivemos a felicidade de buscar um jogador na Várzea com 24 anos, era um projeto pé no chão, como esse de 2015 do Ítalo, valorizando a base, e fomos buscar o Tainha aqui em poucos dias ele virou ídolo do futebol em Campo Grande, não só dos comercialistas, mas dos operarianos também, depois ele jogou lá no Operário. E o Tainha virou um fenômeno com as crianças. O ingresso para a família, o ingresso gratuito para a criança na escola, e criou uma atmosfera, como você bem disse, assim, muito otimista. Conceitos do vôlei, né? No sentido de trazer a criança, de formar o torcedor do futuro. O vôlei, talvez pelo fato de ser o ginásio, né? A arena, o espaço de evento, ele foca muito nisso, né? Encher um estádio é uma coisa, encher um ginásio é outra, né? Exatamente. E é até importante de levar a família, de levar o público que participe do jogo, né? E aí, assim, isso até aquela altura tinha aqui, né? Hoje, por que não tem? Eu quando assisti a final do ano passado, eu senti que só tinha uma torcida, só do Corumbaense, só. Eu fiquei abismado, porque assim, tudo bem que o Novo é uma equipe, é um clube, né, que começou faz pouco tempo, mas... Olha, você mexeu no imaginário, né? Nós, digamos, teríamos que fazer um estágio lá em Corumbá para estudar aquele fenômeno, né? Bacana, né? Da participação da cidade e da torcida com o time local. Esse vínculo em Campo Grande, como você percebeu, desconectou. Está afastado. E aí, qual seria a solução? Claro que nós temos a questão macro, calendário CBF, as redes de televisão, e nós temos as questões do ponto de vista micro, as questões que nós, dirigentes, imprensa esportiva, população, entidades do setor produtivo, teríamos que nos preocupar. Mas aí tem que tirar o futebol desse momento de elite dele e tornar ele mais popular também. Esse seria um caminho. Olha, seria um caminho, seria o setor futebol, clubes, dirigentes, federação, interagir com a classe política em Brasília. Quem sabe, aquela ideia do senador Pedro Chaves, assim que assumiu o mandato, ele foi num jogo no Morenão e jogou uma pergunta: e por que não está acontecendo a Copa Centro-Oeste, por exemplo? Os dirigentes lá do Mato Grosso sonham com a possibilidade de voltar à Copa Centro-Oeste, que teve 1 ou 2 edições. Não é de interesse da CBF esse tipo de competição. Mas a Copa do Nordeste é sucesso, os clubes do Nordeste têm um calendário, a CBF incorporou, hoje ela respeita a Copa do Nordeste. Depois eles botaram o carro na frente. Exatamente. Mas assim, a gente está muito atrasado em relação ao Mato Grosso? A estrutura dos clubes, a estrutura da liga? É uma visão econômica que nós temos lá, política econômica. Lá, o senhor fala. Exato. No Mato Grosso, o futebol e a Lei Pelé permite altos investidores entrarem no futebol. Não é futebol pecado. É mais negócio lá. É negócio, é business. Não é pecado investir e ganhar dinheiro no futebol. Haja visto os empresários que estão aí fazendo dos clubes verdadeiras barrigas de aluguel, né? O caso do comercial de Campo Grande, o caso do Operário também, em que determinado empresário banca toda uma situação, comissão técnica, jogadores de fora, e aí não tem espaço para o talento daqui. O comercial jogou a Taça São Paulo, tínhamos uma expectativa que aquele time de garotos da Taça São Paulo jogasse o estadual. Não aconteceu isso. A diretoria faz um acordo com um empresário, nem sabemos quem é e de onde é, e aí que manda o pacote completo. Vai revelar Porque o dinheiro ele não pede licença. Se ele pagou, é a Lei Pelé. Está resolvido. Está resolvido. Esse é o problema, né? Desse tipo de acordo. O torcedor fica em segundo plano.
Aliás, hoje a impressão que eu tenho é que o torcedor, nessa modalidade, nessa organização do futebol daqui, vê um detalhe. Isso não é bom, né? E o futebol tem que atender ao torcedor. A questão local, a torcida local, o jovem atleta local, entendeu? Que sonha com a possibilidade. E de repente, no passado, o jovem, o craque da várzea, né, lá do desporto escolar, do futsal, que sonhava em vestir a camisa do Operário Comercial, de repente vê um olheiro, né, um olheiro internacional. Nós já tivemos casos aqui que um garoto de Campo Grande e do interior do estado, a ponte é direta, de repente ele explode lá no clube da Europa. Sim. Né? Ou num grande clube brasileiro, é assim, infelizmente. E por mais que tenha hoje a televisão, passa na TV aberta, aqui, o campeonato daqui, não é só transmitir, não é só veicular, né? Tem que saber o que vender e como vender. Danilo, olha só. Porque assim, você, como todo narrador, fala, vende emoção. Né? Você tem que dar emoção pro jogo. O jogo não tem, você tem que transmitir às vezes até uma emoção que tem que competir com a saudade, né? Competir com a saudade. E olha que você está numa cidade de 800 mil habitantes, onde existe uma geração da saudade que é muito grande, e existem algumas gerações que vai para o álbum de fotografia e não acredita que o Morenão foi palco daqueles grandes espetáculos que os pais, os avós viveram. E aí, o problema é só nosso? Não. Vamos olhar aqui a capital de Goiás, Goiânia, né? Única na Série A, que oscilou lá com Goiás, com o Atlético Goianiense na Série A. O Serra Dourado mesmo está abandonando. É uma demonstração de que o assunto é sério. E se a própria Confederação Brasileira de Futebol, a Rede Globo, que é a dona da bola no Brasil, não colocar em debate para que haja participação em decisões sejam tomadas em torno da Lei Pelé, e que o Congresso vai ter que reapreciar, né, se vir um novo governo, precisamos reavaliar essa questão da Lei Pelé. Eu condeno essa figura do empresário da forma como ele atua hoje no Brasil. Não, os clubes grandes também estão com problema. Alguma coisa tem que ser feita. Por exemplo, no caso de uma competição como essa do nosso estadual aqui, 2 meses de competição, que tipo de engajamento dá para ser criado? Quase nenhum. E aquilo que você falou, falta sequência. Para o jogador, para o time, para a política pública de esporte. A política pública de esporte. Então vem uma ruptura e fica um vácuo, fica um vazio, onde nós tínhamos um fator motivacional há 3 anos, 4 anos atrás, em que a segunda divisão de futebol do estado tinha aí 12 equipes, 10 equipes buscando acesso em 2 vagas para o ano seguinte. A última disputa da segunda divisão foi um torneio com 3 equipes. E aí? É a demonstração de fato que as coisas não estão bem. Arthur, agora falando como a gente falou, a questão da sequência da política pública, aí todo ano vai ter campeonato estadual. Todo ano vão falar que o Morenão está ou não está adequado para receber jogos, aí se não está adequado precisa da reforma. Em 2017 houve uma reforma que não foi completa, eu não sei por que não faz reforma incompleta. Fazer a reforma completa é quase melhor não fazer. E ficou de se fazer a reforma depois, a própria federal não termina de custear algo que é um patrimônio do nosso estado, apesar de estar dentro do terreno dela, e aí fica esse impasse. Tem gente que acha melhor até abandonar de vez o Morenão e ir para o Jacques da Luz, que aí seria esquecer da história, que eu já estou vendo o coração palpitar, ou de repente revitalizar de vez o Morenão. Eu já visitei Maringá e lá tem um estádio chamado Willie Davis, ele não tem a nossa capacidade de público, né? Mas fizeram uma reforma no estádio, ele era um pouco parecido com o Morenão, a arquitetura, é um brinco o estádio, parece aqueles estádios pequenininhos de Portugal, da Polônia. Acho que daria, botando uma pista de atletismo em volta e tal, envolveria algum investimento. Por que esse dinheiro do investimento para resolver de vez essa questão, que já tem décadas, nunca vem? A política não se mexe, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não se mexe, os clubes são incompetentes o bastante para de repente abrigar esse palco que é da própria história deles. Poderia acontecer
Olha, é muito interessante, Danilo, você levantar essa... Quer dizer, a gente já quer dar palpite, dar opinião, existe problema, a gente... O problema está pulando, né? Fica quicando lá. Esse problema se arrasta há muito tempo, não é? Primeiro o seguinte, daqui a pouco pode surgir aquilo que aconteceu com a Copa do Mundo no Brasil. Vender à sociedade brasileira um pacote de interesses internacionais para modernizar o Brasil, como aconteceu na Copa da África do Sul, verdadeiros elefantes brancos. Eu acho que no país do futebol nós não podemos deixar o que aconteceu na África do Sul. O conceito de arenas que foram construídas, né? Natal, Cuiabá, enfim. Nós precisamos fazer futebol, pé no chão, como em outros países da América do Sul. Eu viajei um pouco, né, cobrindo eventos internacionais. Toda vez que eu fui pelo menos 3 ou 4 jogos no Defensor del Chaco, que é mais velho que no Morenão, não tem essa arquitetura, não tem essa modernidade. Mas como usa muito, estádio FIFA, né? Estádio FIFA. Agora, é um estádio lá dos anos 40, do século passado. O Morenão é dos anos 70. Mas eu gosto de estádio assim. Você então, não gosta? Olha só, eu acho que o estádio tem que ter identidade. Tem identidade. O centenário. Olha, no Equador eu conheci o estádio do Barcelona de Guayaquil, na Copa América de 93, e o estádio de Cuenca, né? A cidade dos ciclistas, lá em Cuenca, né? No Pico dos Andes. No Uruguai, Copa América de 95, o estádio de Rivera, fronteira com Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, né? Seleção e imprensa brasileira hospedado aqui no Brasil, a gente cruzava a fronteira, a linha férrea, o trem, e 10 minutos a gente estava no estádio em Rivera. O Chile, né? O estádio de Valparaíso, que o Brasil jogou a Copa do Mundo de 62 na primeira etapa, e depois o Estádio Nacional em Santiago, já conheci os dois aí nos anos 90, né? Em 91. Olha, é a tradição. Nos outros países latino-americanos, ninguém fala em demolir estádio, de derrubar tudo, porque os interesses... Na Bomboneira, do Boca, quando vieram com essa ideia, agora a torcida mesmo vetou. Então, antes que venha com essa ideia, gente, vamos resgatar o plano diretor da cidade universitária, que o doutor Pedro Petrociano, governador do Mato Grosso, ele construiu com um plano diretor. Já estão construindo um prédio totalmente fora do padrão, no estacionamento em frente ao ginásio Moreninho, em frente à lateral ali dos portões de entrada da descoberta do Morenão. A universidade não respeita o plano diretor, como aconteceu o Aquário do Pantanal no Parque das Nações. Não desrespeitaram o plano diretor nunca. O arquiteto projetou um aquário lá no Parque das Nações Indígenas. Então, até porque toda aquela área em volta do Morenão, não sei se a maioria das pessoas sabe, é utilizada pela universidade para pesquisa, as marquises embaixo, áreas administrativas. Exatamente, laboratórios, área de pesquisa, científica, gráfica, emissora de rádio. Quando nós fizemos aquele protesto em 2015, né? Fora Cesário, Abraço Morenão, 300 personalidades foram lá. Personalidades, ex-jogadores, ex-dirigentes, enfim, aquela geração saudade foi lá, né? 300 pessoas. E aí, poxa vida, o vice-reitor nos atendeu, a sala da vice-reitoria é debaixo da arquibancada descoberta. Em 2015, 227 funcionários trabalhavam, né, ali debaixo das arquibancadas, 9 departamentos. Então, a universidade, ela é beneficiada com a estrutura do estádio. Se pensar em demolir o Morenão, a universidade vai ter que investir muito para construir prédio para abrigar todos os departamentos que funcionam ali no Morenão. E sem contar a questão da integração, né? Porque que a responsabilidade da universidade, ela tem integração com a comunidade, através dos cursos que ela tem. Ela tem a medicina esportiva, ela tem a educação física, né? Tem a nutrição. Agora, os clubes teriam como, depois de toda uma reformulação, poder eles administrar esse estádio, ou algum estádio os clubes não dessa teriam dimensão, nem que fosse o Jacques da Luz, por exemplo. Hoje não tem condição nem de se manter. Os clubes estão falidos, quebrados, não tem condição nenhuma de assumir o Morenão. A federação, eu creio também, muito menos, não tem interesse nenhum em assumir o estádio. Ou terceiriza para algum grande investidor, faça um edital, uma concorrência, né? Para explorar para eventos. O empresário que vai fazer eventos, vai fazer shows ali, né?
né? A cidade está com deficiência de espaço para shows e eventos. O Morenão contemplou muitos eventos, né? Grandes shows nós tivemos no Morenão, né? E ao mesmo tempo, agora, na questão política, é aquilo que o Zé Mário, né? O baixinho, né? Zé Mário, camisa 5 do Vasco, Flamengo, Fluminense, técnico de futebol, um dos primeiros a treinar no mundo árabe, falou em Campo Grande aos 3 anos. A CBF precisa, já que ela é a organizadora como os outros países, se preocupar com os estádios no Brasil também. Porque a CBF... Porque as arenas não precisam se preocupar, né? As arenas nasceram para ser autossustentáveis. Só não são por incompetência às vezes. No entanto, a CBF e as federações, a CBF hoje, ela é autossustentável, altamente... A CBF é uma entidade bilionária. Ela tem condições financeiras, junto com as federações, de ser mais responsável nessa questão, porque depois da Copa do Mundo, onde foram implodidas tantas arenas, aí entram os interesses econômicos, né? Para alguém chegar e fazer uma proposição para demolir o Morenão, da forma como está, né? E com as coisas pequenas acontecendo, né? Como foi no último Comerário, as ideias de grandeza, da saudade e a pequenez aí, né? Agora, para você que já viu tanta coisa bonita no estádio, aconteceu um evento daquele, uma briga daquele, justo no dia que está sendo passado na televisão, justo num Comerário, né? E uma coisa totalmente desnecessária. Um somatório de coisas, quer dizer, já é tão difícil a gente conseguir dar uma projeção nacional para algo bom aqui. Agora, algo ruim, conseguiu cruzar todas as fronteiras, por conta da rede social também ajuda um pouco. Olha, é decepcionante, não chega nem a ser decepcionante, tão ridículo. Extremamente decepcionante, é triste, e aí é algo que extrapola o campo do esporte, Danilo, como outras pautas que você desenvolve. Chega a um ponto que você, enquanto cidadão, enquanto profissional da própria comunicação, a gente precisa ter um limite da responsabilidade, porque julgar e condenar, a massa já está fazendo. Compete a nós estabelecer uma reflexão mais ampliada, né? O que um gesto, o que uma atitude pode desencadear, né? E aí, não é só aquele jovem, né? É uma escola, é um clube, né? Operário, garra, amor, tradição, comercial com toda a sua tradição, enfim. E por que disso? Eu estava transmitindo no rádio, ao vivo, e a primeira coisa que me veio a preocupação, eu falei, puxa vida, será que é o menor de idade? Porque nós estamos acostumados com dando linhas. Agora a lei que rege o futebol está impondo uma planilha de custos aos clubes, né? E eles, até o Gandula ali. Quer dizer, que botou um jogador da categoria de base, né, com 19 anos de idade, para ser o Gandula. No passado eram crianças, né? Recolhendo a bola, jogando ali, até uma forma de participar, alguns pais faziam questão do filho estar. Puxa vida, e se um jogador, né, resolve bater numa criança? Né? Porque vibrou com o gol. Esse jogador que está envolvido no fato já jogou fora, na Europa, está numa passagem aqui, era alguém considerado uma das estrelas desse campeonato. E que acabou o campeonato para ele. Não, e tecnicamente um craque joga muito, o Jefferson Reis, né? É interessante que você fica embasbacado, né? Você não encontra elementos assim para julgar e condenar a massa já faz. Agora nós mesmos para refletir e tal, né? Ele não deu nenhuma entrevista até o momento. Acho que poderia ter, né? Faltou o empresário dele ser inteligente, chega de pensar na carreira e no lado financeiro, contrato que vai fechar, mas pensar nele enquanto ser humano, né? Ele demorou, já fazem 48 horas, né? Nesse momento que nós estamos aqui, ele já deveria, né, com assessoramento jurídico do próprio clube, da assessoria de imprensa, mas só ganhar dinheiro, não é só ganhar dinheiro, é tipo assim, puxa vida, ele é um ser humano, ele cometeu um erro, e nós precisamos ouvir também, ele teria que estar pedindo desculpas, enfim, o clube também pedir desculpas, na verdade estão acusando, né? Acusam o Gandula, o outro lado, querem culpabilizar o menino, né, que vibrou com um gol, que tirou um saquinho ali, aquela coisa, quer dizer, o Gandula não poderia ter feito isso, puxa vida, mas a reação da forma como foi também não poderia. Tem solução o futebol daqui? Você talvez, se tivesse seguido
com a oportunidade de gerir o futebol de Mato Grosso do Sul, a gente estaria onde? A caminho, talvez a gente perdeu um grande passo, né? Eu vejo uma possibilidade e já não sou mais otimista como eu era, por exemplo, há 5 anos. No entanto, existe uma nova geração aí, né? De torcedores, de empresários, de dirigentes. Passa pela política, sim. Há um grupo político que manda nesse futebol aqui no Estado, né? O Cesário só representa esse grupo político, ele pertence a um grupo político, como um senador. Como ele consegue se manter. É como ele consegue se manter. E hoje, a CBF, ela distribui muitos recursos às federações, né? É uma entidade privada, ela não capta dinheiro dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. A cadeira da CBF, lá no COB, é uma cadeira que sempre está vazia. Por quê? Isso eu fiquei sabendo em Londres. A CBF não faz a captação, todas as modalidades esportivas vão ao Comitê Olímpico Brasileiro, fazem captações. A cadeira do futebol, ela fica vazia, justamente por orientação jurídica, para que o presidente, o vice-presidente, quem assumiu, não seja submetido, por exemplo, à CPI. O Romário tentou investigar, mas por esse fator, como a CBF não faz captação, né, no Comitê Olímpico Brasileiro, ela é inteligente, o grupo que dirige a CBF é inteligente, não capta dinheiro, então fica como uma entidade privada. O futebol é patrimônio nacional, é uma questão também de governo, e da forma como os últimos dirigentes têm conduzido a CBF, é a demonstração de que não pode ficar contado. É importante o espírito de participação. O futebol aqui no Mato Grosso do Sul, ele precisa, os clubes, enfim, precisa cair na mesa dos 3 setores da nossa economia, né? Do agronegócio, da indústria, do comércio, enfim, para que tenha participação, né? Em cada cidade, em cada município, a partir de Campo Grande, que se interessem, até porque esses investidores, na figura de empresários, podem, a médio e longo prazo, né, até usufruir, ganhar dinheiro em torno do futebol, revelando jogadores, revelando atletas, né? Tem acontecido. O Mato Grosso do Sul revela jogadores, a notícia demora a chegar, mas sempre tem alguém jogando em algum lugar do Brasil, em algum país fora. E só não tem mais a vitrine, né? Só não temos mais a vitrine aqui. E aí, essa minha esperança é justamente baseada numa possibilidade de rupturas políticas, de transformações na política do Brasil, e alguém vai lembrar do futebol. E precisa pensar, né, no país continental, que não é possível, um país desse tamanho, nós acharmos que o modelo do futebol da França, da Itália e da Espanha vai funcionar no Brasil. Se não houver mudanças, né, os grandes clubes também vão sucumbir, não só o futebol de Campo Grande, da região norte, as outras capitais do centro-oeste. Há uma saudade não só em Campo Grande, mas em muitos estados do Brasil que estão fora da grande fatia, do grande bolo da Série A e da Série B, na retomada do que foi o futebol do passado. Obrigado. Obrigado, eu viajei muito nessa entrevista, gostei muito. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Daniel. Ficamos por aqui, TV Esporte Ágil. Mais informações no www.esporteagil.com.br. O esporte Mato Grosso do Sul num só clique.